GB Fire! Sict! Something is killing the children. Hoje voltamos com o arco de A Casa de Slaughter. Lembrando que eu não tô traduzindo Slaughter, né? Porque é um nome, é um sobrenome da Erika. Na verdade, é o sobrenome de todo mundo que mora na casa de Slaughter. E tem, até não comentei no primeiro volume, mas tem uma brincadeira, né? Tanto que o guarda lá, ele pergunta pra Erika, né? Tipo, esse é o teu verdadeiro nome? Não pode ser verdade, né? Então, já tem essa brincadeira. Para nós, brasileiros e brasileiras, fica uma piada meio que... uma piadoca, né? Mas, para os americanos, ela tem um sentido mais profundo, enraizado na migração dos Estados Unidos. Slaughter, assim, vamos lá, vamos voltar pros tempos germânicos, né? A raça, não é raça, mas povos germânicos, austro-húngaros, né, foram os que fizeram a migração. E irlandeses, escoceses e germânicos são esses povos que migraram para os Estados Unidos, né, em busca da terra da oportunidade, né? Tanto que lá tem tudo, lá aquelas culturas do Irish people, entre outras coisas. Mas assim, em tempos antigos, né, na Europa, era comum você ter um sobrenome que designava a tua profissão. Então, você era, sei lá, um caçador. Então, teu sobrenome era Hunter. Outro muito comum é o Smith, porque o cara era um Smith. Né? Ele trabalhava com forja, né? Ele era um ferreiro. Outro comum, sei lá, o Alan Baker, porque o Alan era um baker, um padeiro, né? Então isso foi levado de volta para a América, né? Quando teve essa migração. Alguns se mantiveram iguais, né? Que nem eu acabei de citar alguns exemplos. Outros sofreram algumas alterações, né? Aqui acontece no Brasil, aconteceu no Brasil também. Tipo, o Oliveira, né? Do português, aqui no Brasil às vezes virou Oliveiras. Ou ao contrário, veio Oliveiras e aqui no Brasil se tornou Oliveira, né? Então é comum, né, um sobrenome sofrer modificações ao longo do tempo. E para os Estados Unidos isso também aconteceu. Então alguém que mexia com carne, às vezes teve sim um sobrenome que virou, né, o Slaughterhouse, né, o cara do açougue. Então era o Henry Slaughter. Às vezes o sobrenome não pega bem, né? Slaughter também significa matança, significa carnificina, né? Então às vezes sofre uma modificação e é proposital. No caso dos Estados Unidos, existe o nome Slater, né? Que vem dessa etimologia do Slaughter, né? Então quando você vê lá o Max Slater é porque algum antepassado dele foi um açougueiro, né? O que traz de volta essa brincadeira, né? Quando os americanos viram que a Erika Slaughter, né, tá usando o sobrenome etimológico das antiguidades, para eles soa já uma brincadeira enraizada na cultura, né? Então aqui o GB Fire é cultura! Mas voltamos para a história. Hoje começamos o arco House of Slaughter, né, que inicia dentro desse volume da Devir, no capítulo 5. No capítulo 6, né, que vai iniciar de onde a gente parou, né? O garotinho levou um tiro no meio do bucho dele, ele tá no hospital. Então a gente vai voltar a acompanhar a sua recuperação. E agora a Erika tem que, né, caçar mais outros 5 bichinhos, né? Eles são criaturinhas. Então a gente já vai ver que ela vai tentar capturar eles, né, de uma maneira que não vai dar certo. E a gente vai ter o primeiro vislumbre de quem ela estava falando no celular. Lembra? Algumas vezes o pessoal ligava para ela, ela respondia, às vezes era ajuda, às vezes ela xingava. Esse pessoal no celular também ligou pro xerife, né? Tipo, eles estão de olho porque eles são, assim, insiders do governo, né? Pois bem, agora a gente vai para uma casa lá em Chicago e essa é a casa de Slaughter. Então a gente vê outras pessoas, algumas a gente consegue reconhecer daquela visão que o irmão da menininha teve quando ele sofreu ele levou uma espetada na cabeça, né? Ele viu outras pessoas de máscara. Então a gente vê a Cecília, né? Que é uma mulher, cabelo branco e máscara branca. A gente vê também quem tava falando com a Erika, que era o Aaron, né? Que é esse outro garoto de pele escura e também a máscara dele é preta. E ele é enviado para dar backup para a Erika, né? Porque ela não tá conseguindo lidar com tudo. Tem pessoas sabendo, né, dos monstros, tem pessoas sabendo da casa, do House of Slaughter, da casa de Slaughter, né?
Então ela não é mais autossuficiente para isso. Então o Aeron está se dirigindo à cidade de Archer's Peak. Isso a gente vai ver que o outro cenário está se montando num ginásio da escola, onde a gente colocou os corpos encontrados na caverna lá, né? Então é assim, brutal, são picadinhos de pessoas num ginásio de escola. E o Aeron chega, né? E a gente vê que esse cara é um babaca, ele tem todo o estilo snob, ele tenta ensinar a Erika, ele fala o que ela fez de errado, né? Ele parece ser um irmão mais velho. E, francamente, quando ele aparece, ele é um pau no cu. E meio que ele começa a dar umas ordens, né? Então agora eles têm que ir atrás da garotinha que eles acharam na caverna, para ela conseguir dar pistas de onde eles conseguem achar os filhotinhos. Eles vão até a garotinha, tem até um mal-estar, assim, porque o Aeron, ele tá fazendo, assim, a coisa mais cética possível. Tem uma mulher na delegacia que tenta impedir eles dá com uma chaculetada na cabeça dela, uma senhorinha idosa, sabe? Pra quando chega o xerife, na verdade o detetive chega, a Erika meio que dá um sacolete de volta no Aeron. Aí o detetive fala assim, como assim? Você vai me deixar levar a garotinha? E daí fica muito claro, né? A Erika é uma pessoa que não segue as regras, né? O Aeron tá nessa figura de vamos seguir as regras para eliminar o serviço o mais rápido possível. Vamos pôr essa garotinha em risco e usar ela como isca, né? E aqui a Erika fala assim, leva a garotinha e esconde ela. Eu vou dar outro jeito de outra maneira, né? Enquanto o Aeron tá desacordado no chão. Ou seja, a Erika, ela se importa com a garotinha. E isso é mostrado também de uma maneira um pouco torta. Porque assim que o Aeron acorda, ele começa a falar assim, mas cara, você tava fazendo isso. Você levou o garoto, né, o de óculos, o James, naquela caverna porque você sabia que o cheiro dele ia eliminar o teu. Ia ser mais fácil de você entrar nessa caverna, né? Então, de uma forma retroativa, a gente vê que a Erika às vezes está seguindo as regras, né, da casa, põe o James em perigo, mas aqui ela já não vai mais fazer isso mais, né? O James levou um tiro e agora ela tá entregando a garotinha pro detetive, né? E foda-se as regras, ela vai fazer o que o coração dela acha mais certo. Nisso, naquele cenário que eu falei pra vocês lá do ginásio, né? O irmão idiota, né, que agora consegue ver monstros, acha mais corpos do lado do ginásio. São mais 3 crianças e os filhotes não são mais filhotes, são totalmente gigantescos monstros. E isso ele tenta alertar a Erika, né, pra ela saber o que tá acontecendo. E ela vai se dirigir o mais rápido possível para esse ginásio, porque virou outro buffet. Lembra que eles se referiram à caverna como buffet? Agora o buffet é no ginásio e aquelas pessoas estão em perigo. Tanto que uma criancinha estava lá, brincando com o aviãozinho, e os monstros começam a destroçar ela no meio do público. Então o público vê a garotinha no alto, tipo, segura por nada, né? Tipo uma cena de possessão demoníaca, sendo estraçalhada, assim, ao meio, né? Uma coisa de terror. Então eu volto a dizer, essa série é muito gore, né? Ela não tem medo de fazer o pior, assim, com os personagens entre aspas, né? Porque a gente tá vendo uma criança sendo destroçada aos nossos olhos. Então é um gore muito foda. Eu acho muito corajosa essa série do James Tyon e do Walter de la Hera. Nisso a gente corta lá pra Erika chegando, né? O Aeron se mostra um cara totalmente desprezível de novo, porque ele tenta matar o irmão lá. O irmão consegue ver monstros agora, porque ele viu o segredo, né? Então ele tem que ser eliminado. E a Erika quase arrebenta ele de novo, mas ela põe ele na parede e fala, cara, presta atenção. Você tá tentando matar um cara, mas tem monstros atacando as pessoas lá. Você tem que me ajudar, a gente tem que salvar as pessoas, né? Isso é o certo a se fazer. E nisso, pela primeira vez, o Aeron fala assim, perdão, realmente, acho que você tem razão. Por favor, coloque as pessoas no ginásio, que eu vou dar um jeito. Gente, até agora eu fiquei falando que o Aeron era um cuzão, uma merda de pessoa, mas nessa virada de página, se você não leu e tá ouvindo o Gibify aí, a esmo prazer, saiba que eu vou te dar o maior spoiler, um dos maiores spoilers da atualidade. Talvez seja o melhor spoiler, uma das viradas mais massas que tem Something is Killing the Children, e uma das mais massas que eu vi em anos de lendo o gibi, que é agora, então esteja avisado. Nisso, a Erika começa a pôr todo mundo pra dentro do ginásio, aí o James até fala assim, pô, ele vai lutar sozinho. E a Erika fala, não, ele não vai lutar sozinho. E a gente vê, a luta começa, ele dá uma facada e o monstro já arrebenta com o braço dele. E ele só fala assim, puta cacete, foi tão rápido assim? Não! Ele estava se sacrificando, né? Alguma coisa que a Erika tem feito, falou, abriu os olhos dele também. Que ele estava seguindo as regras da casa de Slaughter,
sem pensar. E sem pensar ele estava sacrificando as pessoas e agora ele está sacrificando. E é assim que termina esse arco do House of Slaughter, com o pau no cu morrendo brutalmente também. Gente, isso foi muito massa. No início, né, no primeiro programa, eu até falei, a narrativa do James Tynion é foda, que fica te engajando, né? E veja, nesse arco não aconteceu muita coisa, né? Só outras pessoas morreram, o Aeron chegou e já morreu. Em 5 capítulos, né? Então é uma narrativa super descompressada, né? Ele estica esses arcos para dar tempo da gente se importar. No caso, aqui foi totalmente ao contrário. Ele deu tempo pra gente ficar com ódio do Aeron em 5 capítulos, né? Tipo, ai, que pau no cu, filho da puta, esse cara só fala merda, né? Deixa a Erika com raiva, só atrapalha. Pra ele se sacrificar dessa maneira no final. E, gente, eu vou até falar que o Aeron é um dos meus personagens favoritos da série, né? A gente vai ter vários flashbacks com ele. A gente vai entender ele, por que ele é assim, ou melhor, era assim. Mas aí ele morreu e você não consegue parar de ler. O programa acabou, tá? Eu vou pausar aqui. Se você quer saber, você vai ter que continuar lendo e escutando no próximo episódio. Mas é isso, talvez, a melhor prova da narrativa do James Tynion, né? Uma coisa que te leva pra frente, você não consegue parar de ler. Isso representa, né, 2/3 do primeiro volume da Devir. Então, assim, o mistério acabou, né? São monstros, crianças conseguem ver. Tem essa organização chata que mata eles. Mas a princípio eles prezam mais pelo segredo de não existir do que propriamente salvar as pessoas, né? E aqui a gente tinha esse cara, a gente descobriu quem que era, que estava no telefone dando as ordens, né? E ele morre, né? Em 5 capítulos ele é destruído, né? Da pior maneira possível. Então, leva a crer, né, que Something's Killing the Children é uma série super que você não consegue prever. Os heróis morrem na virada de página. Os heróis podem morrer, né? E também os heróis são falhos. Pela primeira vez a gente viu aquele lado negro da Erika, né? Ela levou o James, porque ela tinha um objetivo com o James lá na caverna, né? De misturar o cheiro dela com o dele. Pra ela conseguir se aproximar, né? O que mostra um lado até cinza da Erika. Nem é cinza, mas assim, falho, né? Tipo, porra, você realmente arriscou o garotinho. E a lição foi aprendida, né? Porque ela não quis repetir isso com a menininha. Então mostra que os heróis, né? Os personagens principais aqui são cheios de características humanas, né? Bom coração, mas às vezes vai tomar uma má escolha. Ou má coração, né? Que nem era o Aeron, né? Que seguia as regras a todo filme, mas no fim ele aprende uma coisa e vai, né, pra um caminho mais humano. Então, cara, é isso que cativa nessa série, é isso que leva a gente pra frente nessa leitura. Não é... Sim, tem ação, que é muito massa, né? A Erika matando um monstro com motosserra e faca, a imagética das máscaras é super foda, mas o que leva realmente a leitura pra frente é essas reviravoltas desses personagens. Entre outras coisas, né? Esse podcast não é muito longo, então eu corto muita coisa, tipo... Muita gente acha que o irmão idiota é o culpado de tudo, né? Porque ele estava lá presente na hora dos massacres, né? Então eu até resumo algumas coisas, mas assim, o principal eu tento falar aqui pra vocês. Mas, por favor, comentem, compartilhem, digam se vocês estão lendo Something's Killing the Children, se eu convenci vocês a ler Something's Killing the Children, porque no próximo capítulo a gente termina o primeiro volume da Devir, né? Que é O Jogo de Lugar Nenhum. Mas isso a gente se vê numa próxima. Falou!